e depois de ter avaliado o desempenho e dado um feedback, lembra que na aula a gente falou sobre feedback, inclusive fizemos aquele exercício da crise, onde escolhemos uma pessoa para dar o feedback. Como eu daria esse feedback? Você tem lá as técnicas, o feedback sanduíche, para que serve, qual o objetivo do feedback. Comece a usar mais isso no dia a dia, dentro da tua família, dentro dos ambientes que você está, como você tem que passar a tua visão, o teu ponto de vista para as pessoas, através do feedback, através dessa técnica sanduíche, né, onde você elogia, depois fala o que aconteceu, traz a situação para a cena, deixa a pessoa se explicar, chega num consenso e aí finaliza com mais um empoderamento, mais um elogio. Então essa é a ideia daquele feedback. Mas hoje eu quero compartilhar, nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre o treinamento e desenvolvimento, porque muitas vezes o baixo desempenho do colaborador, vou abrir o slide aqui para compartilhar com você, o baixo desempenho do colaborador, ele está relacionado ao pouco treinamento que eu dei. A pessoa não está entregando o que a empresa espera, porque talvez a empresa nem deixou claro para esse colaborador o que ela está esperando. A empresa não treinou, não capacitou, não desenvolveu, porque pior do que contratar pessoas, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, os líderes, os donos de empresas dizem assim, problema é que a gente treina o colaborador, vira e mexe, ele aprende tudo, depois ele sai, vai para outro lugar, abre seu próprio negócio, e aí a gente treina e acaba perdendo dinheiro com essa pessoa. Bom, tem um raciocínio que eu sempre costumo dizer, que pior do que treinar os colaboradores e eles saírem da tua empresa, é não treinar e eles ficarem. Porque imagina a série de problemas que eles vão trazer, né? Os problemas que vão ser gerados quando a pessoa não está treinada, não está qualificada e está ali dentro da tua organização. Então é óbvio, é um risco que se corre. No momento que a gente treina, capacita, a pessoa fica melhor. E eu não tenho muitas vezes um plano de desenvolvimento, de crescimento para essa pessoa, vai chegar um nível que ela vai dizer, não, eu quero mais para mim. Ou ela vai abrir o próprio negócio, ou ela vai para uma empresa maior, às vezes. É assim, o mercado é assim. Só que enquanto ela estiver aqui na minha empresa, é minha obrigação fazer com que ela renda o máximo possível. Digo assim, gere o máximo de resultado para mim. E o treinamento é parte disso. Agora mesmo estou com uma empresa que pagou o treinamento e além de ter pagado o treinamento para os colaboradores, está fornecendo esse treinamento dentro do horário do expediente, ou seja, está liberando os colaboradores uma vez por semana, no horário X do dia, para que eles vão e se desenvolvam, porque eles vão estar utilizando isso para dentro da empresa. Então, fica esse convite, né, para você, quando tiver os teus colaboradores, tiver teus liderados, o que tu está fazendo enquanto líder para fomentar esse desempenho, esse desenvolvimento das pessoas aí dentro da tua organização? Porque às vezes se o próprio líder não puxar, é aquela história, a gente às vezes tem que contratar pessoas mais inteligentes do que nós em algumas áreas, né? Se eu não sou bom naquilo, eu contrato alguém que é melhor do que eu, né? Senão, se é para mim contratar alguém e ficar ensinando ele o que deve fazer, não adianta. Mas quando a pessoa já está ali dentro daquela organização, eu confio no trabalho dela, alguma coisa ela ainda não sabe, tem um sistema novo que a gente colocou, implementou, é uma forma nova de fazer o trabalho, muitas vezes eu não tenho como saber tudo. E aí é a obrigação da empresa dar possibilidades da pessoa se desenvolver, ser treinada, né? Para que daí sim ela gere mais resultado, tenha mais performance ainda. Então você tem ali, né? Se uma organização depende diretamente do comportamento, né, das pessoas, do serviço, ela tem obrigação, é imprescindível, né, que se mantenha essas pessoas treinadas, qualificadas, preparadas, para que elas se sintam mais motivadas internamente. Então, assim, essa questão da automotivação, muitas vezes existem treinamentos motivacionais, treinamentos comportamentais que eu posso modelar. É óbvio que características comportamentais é muito mais difícil de eu treinar, porque isso é uma coisa que vem de berço. Mas é possível também ter programas internos assim que melhorem, que deixem a pessoa melhor em termos de ela ver o coletivo, ela se preocupar com os demais, né? Eu digo assim, questões comportamentais também podem ser treinadas, são mais difíceis de serem modeladas, a pessoa estar disposta a aprender.
mas também podem ser treinados e desenvolvidos, não só a questão técnica. Eu diria que o técnico, a habilidade prática de fazer as funções é o mais fácil que se tem de aprender. O mais difícil é o comportamental, que tem que estar toda hora ali alimentando, auxiliando as pessoas. E claro, por que a gente tem que treinar e desenvolver hoje em dia? Porque as mudanças estão muito mais frequentes do que no passado. Parem para pensar o que aconteceu nos 2 últimos anos que a gente viveu de pandemia. As mudanças que a gente se obrigou a fazer, a forma de fazer negócio, o foco no online, o foco no digital, que muitas empresas passaram a ser obrigadas a ter, sendo que antes não tinham. Então, as mudanças, elas antes levava décadas para acontecer. Hoje é questão de um dia para o outro, da noite para o dia, já mudou a forma de se fazer. Então, o foco em treinamento, o foco em olhar para as pessoas, ver como está sendo feito o trabalho, ele tem que estar muito mais direcionado. Porque, volto a dizer, é com as pessoas que a gente vai alcançar resultado. Você pode ter máquinas, você pode ter os melhores equipamentos, mas quem faz essas máquinas girar, né? Quem faz esses equipamentos funcionar são as pessoas. Então, o foco tem que estar nelas, em treinar, em desenvolver, em capacitar. Então, você tem ali, é importante destacar que é sim um investimento que a empresa vai estar fazendo. Na maioria é um investimento alto, mas é a possibilidade que a empresa vai ter de melhorar ainda mais seus produtos, seus serviços, o que ela entrega para o cliente. Então, consequentemente, melhora o faturamento, melhora, né, os resultados, melhora os lucros que eu vou estar tendo, porque as pessoas vão cometer menos erros, menos retrabalho. Então, quanto mais foco em treinamento, melhor a empresa se sai como um todo. Então, você tem ali, né, que o treinamento e desenvolvimento ele serve sim para a obtenção de resultados produtivos, tanto para a empresa quanto para o indivíduo. Quanto mais claro, óbvio que estou treinando pautado no quê? Volta na análise e descrição de cargos. Tem que ter uma prévia, tem que ter um norte do porquê eu treino, do porquê que eu desenvolvo, qual é a habilidade que falta para essa pessoa. Não posso chutar, né, que a pessoa está faltando essa habilidade. Não, é com uma visão, talvez, do próprio RH junto, a gente procurando alinhar quem são as pessoas que devem ser treinadas, em que áreas devem ser treinadas, qual é a expectativa que se tem para essa pessoa, se ela tem possibilidade de subir de cargo, porque treinar por treinar não adianta, se eu não vou criando essa perspectiva de também como a pessoa pode ir crescendo aos poucos dentro da organização, ou seja, o cargo, a descrição e análise de cargos, ela tem que estar compatível com esse PDI, né, que seria um plano de desenvolvimento individual, onde o colaborador ele vai vendo essa possibilidade de eu estou treinando, me desenvolvendo, eu estou buscando aprender cada vez mais, porque eu estou vendo oportunidades, possibilidades de me desenvolver, crescer internamente. Então, aqui você tem uma referência bibliográfica, sempre trago aqui algumas coisas para vocês, né? Atualmente, o treinamento também é chamado de capacitação, então se tu ouvir essa palavra, vou participar de uma capacitação, a empresa tal está dando capacitação, é a mesma coisa, né? Treinar e desenvolver, só que a ideia da capacitação é uma possibilidade da pessoa, eu digo assim, pôr em prática o que está aprendendo. Talvez o treinamento tenha muito mais essa questão de eu aprendo teoricamente o assunto, é uma formação mais voltada assim na reciclagem de conhecimento, no aumento da produtividade, ou seja, eu aprendo tecnicamente esse assunto, assim, técnico e geralmente o conhecimento em si. E no desenvolvimento, nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática. Muitas vezes o desenvolvimento vai se dar depois que eu fui lá, participei de uma semana de treinamentos, depois no dia a dia eu vou colocando em prática tudo isso, então eu estou me desenvolvendo, sendo que o treinamento tem mais esse foco do adquirir o conhecimento em si. Você tem aqui as etapas do treinamento, aí eu desenho um programa. Opa, acho que começou pelo 2 aqui, ao invés de começar no 1. Vamos lá, botei todos aqui para ficar melhor. Então, primeiro eu começo diagnosticando a necessidade. Eu diagnostico qual que é a necessidade desse colaborador. Vamos lá. Ele está indo bem nisso? Ele está indo... Lembra da avaliação de desempenho que a gente fez antes? O próprio feedback que a gente falou em sala de aula. Pautado nisso, eu analiso. Vamos lá. Talvez essa pessoa está tendo essa dificuldade X. É uma necessidade que ela tem de ser treinada, de ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo em tudo. Então, vou diagnosticar a necessidade.
através do feedback, através dessas avaliações de desempenho, cheguei e identifiquei que a pessoa ela é boa no que ela faz, mas ela tem esse problema de ficar. Lembra da Priscila que a gente falou numa aula lá do estudo de caso? Ela tem essa necessidade de ficar sempre conversando no telefone. Volta para o perfil corporal dela, talvez ela seja comunicadora. Lá dos perfis comportamentais, ela seja comunicadora. Talvez falta até a possibilidade dessa pessoa colocar mais em prática essas habilidades que possui. Ela é uma ótima comunicadora, mas ela fica ali o dia inteiro só digitando. Ela não tem com quem conversar. Os clientes não ligam tanto. Talvez ela iria melhor, ela ia ser melhor no que ela faz se ela vendesse, por exemplo, que ela tivesse diariamente em contato com pessoas, seja por telefone ou pessoalmente. Então eu quero dizer assim, que às vezes a pessoa ela tá cometendo falhas, não está sendo efetiva. Às vezes eu preciso passar um feedback para ela do que ela precisa melhorar, mas esses problemas, esses conflitos, o baixo resultado, o baixo desempenho dela está acontecendo porque ela não está no perfil, eu digo assim, no cargo certo para o perfil dela. E aí, óbvio que talvez eu não entregue tudo que a empresa espera. Ou poderia entregar muito mais, mas não tenho possibilidade. Então, cria-se um diagnóstico aonde a pessoa tem que ser treinada e desenvolvida. Isso pode ser feito através dos inúmeros feedbacks que eu já dei para ela, quando as coisas foram acontecendo. De novo, isso está se repetindo. E por quê? E por quê? Eu vou procurar identificar. A própria avaliação do desempenho, o que as pessoas dizem sobre essa pessoa, vai dando esse norte, essa direção. No momento que eu criei o diagnóstico, bom, beleza, vamos desenhar um programa de treinamento para ela. Eu identifiquei que ela seria melhor na parte de vendas, mas talvez ela não tenha conhecimento em vendas, mas ela é uma ótima comunicadora. Pegando o caso da Priscila. Então, talvez eu precise treinar ela em vendas para botar ela em outro departamento. Tô vendo que ela poderia se sair melhor lá, né? Aí vem o querer da pessoa, se a pessoa quer ou não. É isso tudo que está em jogo, mas desenhe um programa para essa pessoa. Vamos lá, vamos pagar um treinamento, vamos desenvolver, vamos colocar ela trabalhando diretamente com um profissional nessa área para ver como é que ela se sai, se ela ganha gosto por isso. Existem várias formas de treinar, não precisa ser apenas com um curso. Vou mandar ela fazer um curso online ou presencial. Não, às vezes eu posso colocar ela a aprender com um colaborador que já está ali dentro da empresa, que é uma pessoa que faz bem as suas atividades, que vai ter o seu jeito certo ou não, mas vai ter sua forma de explicar como deve ser feita a função. Desenhe esse programa de como eu vou treinar, implemento esse treinamento, vamos lá, vamos fazer acontecer o treinamento, vamos ensinar essa pessoa. E aí, no momento que ela estiver colocando isso em prática, depois disso eu vou avaliar novamente os resultados. Claro que precisa um prazo, precisa um tempo para ela se desenvolver, implementar tudo que ela aprendeu, para daí eu avaliar esses resultados e ver se eu tenho que continuar treinando, fazer rodar novamente essas etapas do treinamento ou não, ou em outra área eu preciso desenvolver essa pessoa. Então, essas seriam as etapas, né, que se aprofunda quando se fala em treinamento e desenvolvimento. Você tem ali o desenvolvimento, que ele está muito mais focado nesse desempenho pessoal e profissional do colaborador, né? O foco é desenvolver as pessoas, a pessoa botar em prática os seus conhecimentos, as suas habilidades, a sua capacidade, mas sempre o foco em, vamos lá, põe essa pessoa para fazer a função que ela aprendeu. Ele pode servir tanto para as pessoas modificar antigos hábitos, que eu não quero mais, o exemplo do telefone, a pessoa ficar falando ali, conversando no telefone. Talvez eu poderia, sei lá, fazer um treinamento de regras, eu digo assim, etiqueta profissional, normas da empresa. Vamos retomar aí, vamos fazer um treinamento coletivo com as normas e regras da empresa, uma palestra aí onde a gente vai reforçar para as pessoas o que se espera de cada colaborador em cada setor. Vamos lá, gente, equipamentos de proteção devem ser usados. Vamos fazer um treinamento coletivo aí, ponderando a importância do uso do equipamento de proteção, as consequências de não se usar. Vamos pegar um exemplo de sei lá, pessoas profissionais na área da saúde, né? A importância de você ter um cuidado na hora de atender o paciente que está num momento vulnerável. Faça um treinamento focado nessa humanização, nesse cuidado com as pessoas. Então, eu quero dizer assim, inúmeros são os motivos. Não precisa ser um treinamento de meses, pode ser uma palestra.
Pode ser um evento ali interno que eu faço que já gera essa conscientização e entra como treinamento também. Então, ele serve tanto para modificar antigos hábitos, desenvolver novas atitudes, capacitar e aprimorar, sim, os conhecimentos. É o uso de um software, é o uso de um sistema que nós temos aqui na empresa, um sistema novo que foi implementado. Ninguém nasce sabendo. As pessoas precisam ser treinadas para isso, desenvolvidas. Então, esses são os motivos. É você aí que entra a avaliação de desempenho que eu falei lá no outro vídeo. Quais foram os problemas que mais aconteceram nessas avaliações de desempenho? O que está acontecendo? Onde está a frustração das pessoas? Por que o desempenho delas está baixo? O que está em jogo? E aí eu pego essas dores mais comuns e posso focar em fazer treinamentos coletivos. Eu percebo todo mundo desanimado, a falta de motivação, a falta de ter um porquê pessoal de estar para o trabalho. O líder sozinho, às vezes, ele não consegue fazer milagre. Então, por isso se busca treinamentos, né, para dar esse gás, essa energizada nas pessoas. Claro, hoje tem inúmeros tipos de treinamento. Aí eu volto a essa questão. Tem que ver a realidade que tu vive. Você mesmo, como pessoa, como profissional, que trabalha de maneira autônoma, você líder de si mesmo, tem que procurar esse teu autodesenvolvimento, esses treinamentos que vão te potencializar para mim ir para o próximo nível. Hoje eu estou aqui, a Mari está nesse nível hoje. Talvez não é com os conhecimentos, com o meu desenvolvimento que eu tive até agora. É com novas habilidades, é com novas competências que eu vou ir para o próximo nível. Então, o que eu preciso aprender, me desenvolver para que eu possa ir para esse próximo nível, né? Chegar onde eu quero, chegar nesse meu objetivo. E é isso que deve acontecer internamente. É o mesmo pensamento, a mesma filosofia que deveria ser trabalhada, né? O líder deveria trabalhar, fomentar dentro da empresa com os seus liderados. Então, o treinamento e o desenvolvimento, essa expressão T&D, né, abreviatura, eles são complementares. Não é possível desenvolver as pessoas sem antes treiná-las. Tem que ter um jogo. Assim como não adianta nada ter treinado, ter dado conhecimento para a pessoa, se ela não vai ter oportunidade de colocar em prática aquilo. Porque as coisas vão mudando muito rápido hoje. Às vezes hoje eu treinei, aproveitei e quero chamar. O Fernando mesmo me fala inúmeros casos em que ele vai para a empresa para treinar software, né? E aí, já que tá vindo aqui o fulano de tal para treinar, vamos botar todo mundo fazer o curso. E aí vai várias pessoas, muitas vezes pessoas que nem trabalham na área e nem sequer têm ambição para trabalhar na área, mas vamos botar a fazer porque já que ele tá aqui, vamos aproveitar. E aí eu acabo frustrando a pessoa, além do mais, se ela não tem a oportunidade de pôr em prática, porque assim, geralmente tem licenças, número X de licenças do software. Se a pessoa não tem a oportunidade de pôr em prática imediatamente após o treinamento, vai passar 2, 3 meses, ela esquece tudo que ela aprendeu. E aí, o que adiantou, às vezes, tu ter treinado? A pessoa, beleza, estão me valorizando, porque estão me pagando treinamento, né? Estão me deixando eu treinar também. Mas se eu não dou oportunidade para essa pessoa crescer e se desenvolver, acontece a frustração. Porque ela começa a ver, não, me treinaram, mas não me deu oportunidade, de que adiantou? Então, são coisas que tem que ser ponderadas, eu quero dizer, sabe? Tem que dar uma atenção. Às vezes, na ânsia de eu quero treinar todo mundo, muitas vezes eu mais frustro o colaborador do que motivo. Então, é nesse sentido, tá? E aí, aqui eu tenho mais alguns princípios de liderança que eu já quero compartilhar contigo, mas só para finalizar essa ideia do treinamento, avalia internamente dentro da empresa como é feito hoje em dia. A própria avaliação de desempenho ela tem que estar alinhada com esse critério do quem treinar, quem desenvolver. Então, espero que esse vídeo também tenha aí ter gerado insights, ter auxiliado de alguma forma, ter dado mais conhecimentos para ti nessa área. E se tu tiver qualquer dúvida de como fazer, de como praticar, me chama aí, né? Se não ficou totalmente claro aqui durante o vídeo, estou disponível para poder te auxiliar, tirar tuas dúvidas dentro da tua realidade, como se aplicar isso. Muito obrigada novamente por ter ficado aqui mais esse vídeo. Logo, logo eu começo outro aqui só para mim finalizar, que tem algumas competências de liderança que eu quero compartilhar contigo, mais um videozinho curto, só para nós finalizarmos de vez. Então, até mais, até loguinho, a gente se vê no próximo vídeo.